Eu quero compartilhar um texto da palavra que tem falado ao meu coração. Inclusive, eu estive pregando na minha igreja, na igreja do Senhor, onde a gente ministra a palavra ontem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está escrito no profeta Isaías, capítulo 45. Nós vamos transitar por esse capítulo, mas eu quero ler inicialmente os 4 primeiros versículos e o versículo de número 9. Isaías 45, o verso 1 até o 4, e o versículo de número 9. A palavra do Senhor nos fala assim: Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. O verso 9 diz assim: Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu estive refletindo sobre esse texto das Escrituras e chegando à conclusão diante do Senhor de que é do jeito de Deus. Não é do jeito dos homens, não é do jeito dos poderosos, não é do jeito dos filósofos, dos educadores, dos políticos, não é do jeito dos mais sábios, dos mais inteligentes, dos mais capazes, dos mais velozes, dos mais famosos, ou mesmo dos mais anônimos. É do jeito de Deus, é da forma como o Senhor estabelece, é da maneira como Ele planeja, é do jeito que Ele quer. E nem sempre é fácil aceitar de início a providência de Deus no que respeita aos métodos do Senhor agir. O Senhor colocou no meu coração uma pergunta que mexeu muito comigo e que eu repasso para os irmãos. E se o Senhor fizesse algo na minha vida, na tua vida, para o meu bem, para o teu bem, que me contrariasse, que te contrariasse, que fosse contra as suas expectativas acerca do amanhã, que contrariasse os desejos e sonhos do nosso coração, que não desse correspondência àquilo que a gente pede explicitamente ao Senhor. Porque nós sempre, como cristãos, como crentes, afirmamos que a vontade de Deus é a melhor. E, de fato, a vontade do Senhor é melhor do que tudo. Porque a palavra do Senhor diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas foi precisamente essa vontade boa, agradável e perfeita que o Senhor estabeleceu, por exemplo, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava no Getsemane, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Portanto, a vontade de Deus soberana prevaleceu no que respeita ao ministério, à missão e ao propósito do nosso Senhor Jesus Cristo.
ele foi crucificado, era necessário, era a vontade de Deus. Caso contrário, a toda a obra de redenção teria sido frustrada, todo o propósito e plano de Deus não teria sido consumado. Mas nosso Senhor, como homem, chorou e suou gotas de sangue, mas como filho de Deus, ele cumpriu a sua missão com perfeição. E essa era a providência de Deus para o Senhor. E essa é a providência de Deus muitas vezes na história de nossa vida. Às vezes a vontade de Deus nos permite passar por situações e privações e dificuldades e tribulações e sofrimento. E às vezes nem inclui o sofrimento, mas simplesmente algo que frustra aquilo que a gente imaginava que fosse. Então eu quero que nesta noite você plante no seu coração essa verdade de que é do jeito de Deus. O texto que nós lemos fala de uma profecia incomum para os ouvidos do povo de Israel. Os irmãos conhecem a história bíblica e sabem que o povo de Israel foi levado ao exílio por conta de sua infidelidade. Eles foram subjugados pelos babilônios. E os babilônios os conduziram a terras estranhas e a Babilônia. E ali eles passaram, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos em cativeiro. E o Senhor prometeu que depois dos 70 anos haveria de libertá-los. E aqui no texto que nós lemos, o Senhor está enviando uma profecia para o povo de Deus, afirmando que a libertação viria através de um homem que não conhecia o Senhor, de um homem não temente a Deus de todo o coração, mas de um pagão chamado Ciro. Ciro foi um dos maiores imperadores dos tempos antigos. Ciro foi o imperador da Pérsia. E a libertação do povo de Deus viria precisamente da Pérsia. Eles seriam libertos do cativeiro e enviados de volta para a sua terra para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo de Deus e poder se restabelecer de novo como povo de Deus. Porém, essa profecia, meus amados, ela foi incomum aos ouvidos deles, porque Deus ia usar um homem que não viria da linhagem de Israel, muito menos da linhagem de Davi. A expectativa do povo era que o Senhor enviasse alguém, um rei da linhagem de Davi, da tribo de Davi, de Judá, para que pudesse trazer para eles a tão sonhada liberdade. Porém, o Senhor vai fazer precisamente aquilo que é contrário às suas expectativas. A palavra de Deus diz que o Senhor diz assim ao meu ungido, a Ciro. Ora, eram os profetas quem ungiam reis e sacerdotes. Mas aqui Deus está dizendo, eu é que estarei ungindo este homem que está fora dos limites de Israel. Meus irmãos, é do jeito de Deus. Deus faz conforme o seu plano perfeito. Mas nós devemos guardar no nosso coração essa seguinte verdade, de quando o Senhor decide fazer algo que nos contraria, que vai de encontro às nossas expectativas, nós devemos continuar confiando nele, porque ele sabe o que está fazendo, porque ele é Senhor soberano e tudo que ele faz com muito cuidado, com perfeição, para que o seu plano de redenção se concretize. Então, a gente vê aqui que quando o Senhor envia essa profecia, ele está falando de coisas tremendas. Ele diz: assim diz o Senhor a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para diante dele, abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus estava dizendo que ia levantar um homem. Os irmãos estudiosos conservadores dizem que essa profecia foi entregue pelo profeta Isaías, falando de Ciro pelo nome, um século antes dele nascer. Ou seja, 100 anos antes de Ciro vir ao mundo como uma criancinha chorando
nos braços de sua mãe, Deus já o tinha chamado pelo nome, Deus já tinha revelado a Israel que aquela pessoa específica, escolhida por Deus no meio dos pagãos, haveria de trazer ao povo a tão sonhada libertação do cativeiro. E isso feriu o coração de alguns orgulhosos de Israel, porque no verso 9 diz que o Senhor vai confrontá-los, que o Senhor vai repreendê-los, dizendo, ai daquele que contende com o seu Criador, porque muitos não estavam querendo aceitar essa providência de Deus e se revoltando contra o fato de que Deus faria assim. Amados, ninguém pode determinar a Deus o que ele tem que fazer. Ninguém. Porque isso é seriamente ofensivo. É perder o senso da reverência, do temor do Senhor. O verso 9 que nós lemos fala sobre isso, esse perigo. Ai daquele que contende com o seu Criador. Os teólogos podem discutir com os teólogos, mas ninguém pode discutir teologia com Deus. Nós podemos pedir e suplicar e nos humilhar diante do Senhor em nossas orações, dizendo, como foi lido nesta noite em outro texto, pedir, pedir, dá-se-vos-á. O pedir, pedir é a atitude de alguém que necessita, que é pequeno, que é transitório, que é como um mendigo, que depende do pão que Deus lhe dá. Mas não podemos, de forma nenhuma, questionar os desígnios de Deus e os tratos de Deus. Nós dependemos exclusivamente de suas mãos moldadoras do nosso ser e do nosso destino e da nossa história. E ele sabe como cuidar de nós para nos colocar na forma dele e não na forma que nós queremos ser colocados. Nós somos criaturas de pó. O verso 9 vai continuar dizendo isso. E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso o caco de barro vai dizer ao que lhe dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? Nós somos limitados ao espaço-tempo de menos de um século em nossa existência, enquanto que o nosso soberano Senhor habita a eternidade. Nós somos feitos de pó, nós somos muitíssimos limitados, nós dependemos única e exclusivamente de estar debaixo da boa, perfeita vontade de Deus. Somos criaturas limitadas, somos pequeninos demais. A nossa cabeça de barro não pode conter todo o conhecimento do nosso Senhor Deus, nem naquilo que ele revelou, quanto mais naquilo que lhe é peculiarmente oculto. Aquilo que o Senhor nos revela é presente de Deus para nós, mas aquilo que ele não nos revela é exclusivo dele. Então, nós não podemos dizer a Deus o que fazer, porque, além de criaturas de pó, nós não podemos designar o nosso futuro, porque isso é prerrogativa de Deus. O verso 10 e 11, o verso 11 especificamente, vai dizer, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, quereis acaso saber as coisas futuras? Há uma presunção tremenda desde tempos milenares na raça humana de que ele descobriu o seu futuro. E o Senhor, em muitas passagens da Escritura, condena a feitiçaria, condena a adivinhação. E até os dias de hoje, muitos ficam procurando horóscopo para querer saber o que vai lhe suceder amanhã. Mas Deus faz uma pergunta retórica, dizendo, vocês querem saber as coisas futuras? Vocês querem agora se tornar capazes de desvendar o que vos acontecerá amanhã? Jesus nos ensinando a orar, disse que o Pai sabe o que nós necessitamos antes de nós pedirmos a Ele, e que nós devemos viver o dia de hoje confiando nele. Ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados e ele pertence ao Senhor. Nós não podemos designar o futuro. O povo de Israel estava aqui nesse período, não aceitando essa profecia,
querendo que as coisas no futuro fossem diferentes para eles, fossem de outra maneira. Mas Deus estava dizendo: eu estou providenciando a libertação, a salvação de vocês, e vai ser desta forma, por este meio, através de um pagão, através de um gentil, através de um imperador persa, que também é caco de barro, como vocês são cacos de barro. Amados, encontraram uma inscrição no túmulo de Ciro, no qual dizia, ele pediu para que se escrevesse no seu túmulo, que ninguém tivesse inveja dele, porque ele tinha conquistado um grande império para a Pérsia. Ninguém tivesse inveja do punhado de terra que o cobria. Não importa o tamanho, a dimensão e a fama de um homem qualquer, todos acabam sendo cacos de barro que não sabem do seu futuro. Deus é quem faz e é do jeito de Deus. Ninguém pode dizer a Deus o que fazer, porque ninguém pode fazer o que Deus faz. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Veja o verso 12 aí, se você estiver com sua Bíblia aberta. O Senhor diz assim, ó: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ninguém pode fazer o que Deus faz. Ele criou o universo inteiro e ele ordena céus e terra. Quando você estiver preocupado, triste, com alguma coisa que a providência divina permitiu, que te feriu ou que te contrariou, e quando você estiver orando a Deus, não olhe para o teto de sua casa, saia de sua casa e olhe para o teto do planeta Terra, as estrelas, o universo, as coisas tão vastas que Deus criou. Estrelas essas que ele chama pelo nome, cada uma delas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Um universo que o homem não consegue, em toda a sua sabedoria e capacidade científica ou astronômica, desvendar. Um universo em que o homem presunçosamente conseguiu no máximo, e algumas pessoas não acreditam, eu particularmente acredito, que o homem tenha chegado à Lua, mas a Lua é um satélite relativamente próximo da Terra. Há bilhões e bilhões de galáxias que a humanidade nunca jamais alcançará, mas que só conseguirá ver à distância por meio de telescópios espaciais. Todo este vasto universo tão grande, tão imenso, é algo pequenino diante do nosso glorioso Deus. Ele é imenso e glorioso. A palavra de Deus diz que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e as ilhas são como pó fino que se levanta na balança, que a terra é o escabelo dos seus pés. Se você não sabe o que é o escabelo era aquele banquinho pequenininho em que os reis colocavam os seus pés para descansar os seus calcanhares. O planeta Terra diante de Deus é um ponto. Agora imagine o que eu, como indivíduo, sou diante de tamanha grandeza. Ninguém pode fazer o que Deus faz, porque Ele criou e Ele ordena todas as coisas. Sendo assim, irmãos, Ele escolhe quem quiser para fazer o que Ele quer. Era isso que Ele estava dizendo a Israel. Olha o verso 13. Eu, na minha justiça, diz o Senhor, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Ele, meus amados, escolhe quem quiser. Ele poderia ter escolhido qualquer um dentro do povo de Israel, mas ele preferiu escolher alguém de fora. E não escolheu tendo já existido, escolheu antes de nascer. Os propósitos do Senhor são muito profundos. E ele escolhe quem quiser para fazer o que ele quer. Ele pode usar um irmão para te abençoar. Ele pode usar o pastor para te abençoar. Ele pode usar um familiar para te abençoar.
mas ele pode usar também o ímpio para te abençoar. Ele pode usar um ateu para abençoar a igreja. Ele pode usar um político perverso para abençoar a igreja. Ele pode usar quem ele quiser, porque ele está acima de tudo e acima de todos. Como o Senhor, ele comanda todas as nações. Às vezes nos preocupamos tanto, às vezes nos afligimos tanto, às vezes ficamos tão ansiosos por conta dos gemidos da terra, dos gemidos do nosso próprio país, o Brasil, com tanta corrupção, com tanta maldade, com tanta perfídia. Ora, isso não é, irmãos, novidade no cenário político e no cenário religioso. Sempre houve gravíssimos problemas no meio do nosso país, do Brasil. Mas deixe-me lhe dar uma notícia muito boa: a igreja continua de pé, porque ninguém pode derrubar aquilo que o Senhor levanta. Ninguém pode desfazer os planos do Senhor. São 2000 anos de história da igreja, história de perseguição, de luta, de dificuldades, de queima de livros, de bíblias, de tanta coisa ruim que aconteceu no seio da igreja, mas a igreja se levanta. O Império Persa caiu, o Império Babilônico se foi, o Império Grego passou, o Império Romano também se foi, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, continua vivo e ativo de pé, porque Deus escolhe quem quiser para fazer o que ele quer, como Senhor soberano. Ele exalta e submete homens para que o reconheçam. Deus abate e exalta, Deus humilha e Deus levanta. O Senhor é o Deus de toda glória. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas nada, nem ninguém poderá frustrar os desígnios de Deus. No final de sua história, Jó levantou a sua boca e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No final, porque tem um processo. No processo foi difícil. No processo foi doloroso. No processo ele não entendia. No processo ele pediu a morte, mas Deus não lhe atendeu. Aliás, eu abro um parêntese aqui, que eu acho muito bonito na palavra do Senhor. Todos os servos de Deus que pediram a morte, Deus não atendeu. E um deles, chamado Elias, que pediu a morte, nem pela morte passou, porque ele foi arrebatado à presença de Deus. Louvado seja o Senhor, porque ele não atende todas as nossas orações, mas ele faz com que as nossas orações sejam atendidas segundo o conselho de sua boa vontade. Deus, irmãos, sabe o que fazer, e ele faz como ninguém faz. O que ele está agindo na minha vida, na tua vida, é algo que nós só vamos compreender em toda a sua magnitude lá na glória, quando nós chegarmos lá. Aí a gente vai dizer, de fato, Senhor, aquele detalhe no percurso da minha vida que me feriu e que não compreendi era extremamente necessário para que eu pudesse chegar aqui agora. Tu sabes fazer com perfeição todas as coisas, porque em ti está a sabedoria. Nesse caso, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e em seus planos, mesmo quando não compreendemos e mesmo quando somos machucados por isso. Temos que confiar. Por quê? Porque ninguém pode salvar como Deus salva. Ninguém. Salvação, irmãos, é um ato, mas salvação também tem um significado de processo. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Deus está trabalhando em nós. E ele é um Salvador misterioso. Veja o versículo 15 aí no texto bíblico. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Um Deus misterioso. Porque que salvação ele tinha conseguido para Israel através de uma nação pagã? Os métodos de Deus não são os nossos métodos. As formas do nosso Senhor agir não são as nossas maneiras. Você lembra de Jonas? Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar em Nínive. E Jonas não queria ir, porque estava ressentido com Deus.
No final das contas, ele acaba chegando em Nínive. E ele leva a mensagem a Nínive dizendo que ela será subvertida, destruída, aniquilada. Mas os ninivitas se arrependem, se convertem, jejuam, buscam a face de Deus. E o Senhor não executa o seu julgamento, mas os perdoa e lhes dá uma nova chance. Jonas fica irado, irritado, insatisfeito com isso. Por quê? Porque ele tinha gerado uma expectativa acerca de como Deus deveria agir. E depois que ele senta na cidade, longe da cidade, aguardando que ela seja destruída, e ele não vê destruição alguma, ele diz: eu não te disse, Senhor. Eu disse lá na minha terra que o Senhor é Deus misericordioso, bondoso, benigno, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que o Senhor não ia destruir a cidade. Jonas é aquele tipo de missionário, o missionário mais bem-sucedido do Antigo Testamento, mas que não queria ser bem-sucedido. Ele percebe na prática, na experiência da vida, e de uma forma que ele não queria, que o Senhor faz como ele quer, porque é do jeito de Deus e não do jeito do homem. Meus amados, por quê? Porque Deus é um Salvador misterioso. Deus é um Salvador misterioso. Martinho Lutero dizia que mesmo na sua revelação, o Senhor tem o seu ocultamento. Ele não vai dizer tudo aos seus servos que ele está fazendo e que ele faz. Mas ele está fazendo, está operando, e ele faz muito bem feito. Então, existem apenas duas classes de pessoas em relação a essa verdade de que o Senhor é um Salvador misterioso. Os que não confiam nele e os que confiam nele. Os que não confiam nele serão envergonhados. O verso 16 fala isso, que envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, aqueles que fabricam ídolos, que adoram deuses estranhos. Os antigos adoravam ídolos e deuses estranhos porque eram deuses caprichosos que procuravam satisfazer os caprichos dos homens. Mas o Deus verdadeiro está acima de qualquer ser humano e de qualquer um de seus adoradores. Os que não confiam nele serão envergonhados, mas aqueles que confiam serão salvos para sempre. O verso 17 fala isso. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Confia no Senhor. A providência do Senhor é o melhor para nós. Nem sempre é fácil. Não estou aqui dizendo que você não vai poder chorar, que você não vai poder, às vezes, ficar confuso, que às vezes você não vai sentir uma dor no coração, um aperto no coração, porque o seu Pai Celestial que te ama te deu uma palmada e permitiu que algo que você não esperava acontecesse, ou que você pediu de um jeito e aconteceu de outro. Não tenha medo. A palavra de Deus nos garante que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É do jeito de Deus. O Senhor sabe o que está fazendo e ele sabe que o jeito dele é o melhor, porque o jeito de Deus é perfeito. O jeito de Deus é perfeito. Então diga assim em suas orações: Senhor, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, porque só assim eu serei de fato alguém moldado à semelhança do meu Deus, do Senhor Jesus. E Deus cuida de ti. Nem se preocupe. Ele nunca vai permitir que você seja provado além de suas forças. E nem se preocupe excessivamente, porque no meio das provações, ele sempre dá o alívio, ele sempre vem com graça, ele sempre dá um abraço e diz: filho meu, filha minha, é necessário, mas não se preocupe, eu estou fazendo do jeito correto, perfeito e bom para todos vocês. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe e aplique, que nós apliquemos a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, a paz de Cristo, nosso Salvador.